Saudações, sociedade! Aqui quem vos fala é Miguel Vidal e está começando mais um Contrasenso Comum, seu canal de psicologia e comportamento. Oh, ok. Hoje, nosso quadro de debates, onde trago um especialista na área para debater sobre um tema específico. Tenho a satisfação de estar hoje com a Lisandra Borges, psicóloga pela Universidade Federal do Ceará, especialista em terapia, aceitação e compromisso e com formação em terapia sexual. Mas é claro, o mais importante, minha amiga. E aí, Lisandra, tudo bom? Oi, amigo, tudo bom? Eu tô muito feliz de ter sido convidada, para o programa. Eu adoro o canal Contrasenso Comum, então é uma honra estar participando. E eu fico muito feliz de a gente estar aqui hoje conversando sobre esse tema, que eu acho que é uma temática que tem muitos sensos comuns envolvidas, que tem muitas fantasias das pessoas, porque é uma temática que traz sofrimento para muita gente, né? E eu acho que eu quero ter a oportunidade hoje de desfazer alguns mitos, né, sobre pornografia, sobre masturbação, sobre sexualidade no geral, e ver se a gente consegue trazer algum conforto ou mais informações científicas para os nossos ouvintes. Maravilha, maravilha. É um tema realmente dá muito o que falar. Não, a gente não sabe direito o que é, então sempre bom discutir exatamente de forma técnica o que é isso, mas para o nosso caso especificamente, que tem um valor simbólico aqui na minha relação com a Lisandra. Agora, um momento aqui de abertura. Fiz faculdade com Lisandra, lá na nossa querida UFC, e naquela época estava ali descobrindo sobre esse tal malefício da pornografia, né, os problemas da pornografia, e como todo bom jovem garoto, pornografia estava ali no cotidiano, era uma interação comum, ali não havia problema nenhum. E eu, como todo bom homem, nesse momento que estava na dúvida, assim, como assim é problema pornografia, eu fiz o que qualquer homem faria, que foi me reunir com outros homens, e a gente discutiu, né, o que a gente achava sobre o universo feminino, pornografia e tal. E a gente chegou à conclusão que isso é de boa, a gente não tá fazendo nada de errado. E começamos a ir nesse contexto ali, compartilhando laboratório também com a Lisandra, e surgiu esse tema, e começamos a conversar, e Lisandra dizendo que não é bacana, tem uma série de problemáticas que a gente tem que prestar atenção e se alinhar. E eu lembro de ter perguntado, inclusive, tá, mas qual é a pornografia que tu assiste? Então, e a Lisandra assim, eu não assisto pornografia. E aquilo dali já era um negócio assim, por que não? Como não? O que é isso? Como assim? Então, de tão longe que era essa realidade de não ter a pornografia ali no dia a dia. E a gente discutiu ali sobre o que é, sobre o que não é, e eu fiquei com aquele negócio ali na cabeça. Algum tempo depois, eu lendo um livro do Ítalo Calvino, Palomar, que tem um capítulo que ele descreve ali um cara numa praia de nudismo, e tem toda uma reflexão ali sobre o nu e tal. E eu lendo aquilo, porque ele descreve que ele estava indo pra praia e tinha uma mulher fazendo topless. E ele passando por ela, ele disse, eu não posso olhar, a moça está desnuda. E ele começa a refletir, não, mas aquilo é o belo, aquilo dali tem que ser valorizado. E aí ele se direciona a ela e começa a andar para ela, olhando para ela nu, e a mulher se assusta, obviamente. E ele para assim, independente da beleza ou o que for, tem uma forma de se relacionar que não é essa. E eu lembro que eu li aquilo e é isso que a Lisandra estava dizendo, cara. E eu fiquei com aquilo, e aí desde então, continuando a literatura, parei de assistir pornografia e virou um tema sob uma perspectiva psicológica muito interessante. E então, muito especial, muito obrigado, Lisandra, por estar aqui. Especialíssimo, estamos aqui tantos anos depois para discutir sobre isso, agora como psicólogos já, especialistas nas nossas áreas. E agora sobre outra perspectiva também, né? O que é outra coisa para a gente conversar, né? O que é que mudou nesses anos, agora você como uma profissional técnica ali sobre esse tipo de temática. O que é que agregou ali nas reflexões que você tinha naquela época. E, Lisandra, quando a gente tem uma expressão que é o seguinte, quando a gente não sabe definir alguma coisa, a gente diz que é que nem pornografia. Eu não sei definir, mas quando eu vejo, eu sei o que é. É isso mesmo? Não dá para definir pornografia? O que é pornografia? Bom, tem várias definições, né? Porque não é uma coisa que... como é que fala? Não é uma coisa ali oficial, né? Assim, tão institucionalizada por esse ponto de vista, né? O SAC, né? Serviço de atendimento ao cliente da pornografia, né? Geral. Então tem vários tipos de definições. Mas, do ponto de vista da terapia sexual, a gente vê como as representações artísticas,
né? Obviamente, hoje em dia, gráficas, que são os vídeos, são os filmes, são todas as telas, os desenhos, né? As produções de nudez ou a atividade sexual explícita, sabe? Então, que tem essa pegada visual. Mas, por exemplo, também entra no rol ali de produções eróticas, os contos eróticos, né? Literatura que também explicita de maneira mais aberta a relação sexual, né? Hoje em dia tem uma tradição muito interessante dos livros de romance mais jovens, né? Que o pessoal fala que são os hots, né? Os livros com hots. Então, as jovens adoram, né? As meninas mais novas, as meninas de 20 e pouquinhos anos, tem muitos livros de romance com partes picantes, né? E normalmente é o hit entre elas. Então, assim, é uma coisa que fica se atualizando conforme a gente vai também evoluindo a tecnologia, né? Então, a maior parte realmente do que a gente conhece de pornografia são aqueles vídeos pornôs clássicos que tem nos sites, né? Pornô. Mas a gente também está passando por uma nova revolução atualmente, que é as Scan Girls, né? E os Scan Boys, né? Obviamente, a gente não pode esquecer deles. Que é essa produção de conteúdo em que eu tenho um perfil na internet, em uma plataforma própria para isso, em que eu, né, me mostro sexualmente, seja parte do meu corpo, né? Tem pessoal que mostra só o pé, né? E aí já serve alguns fetiches específicos. Tem casais também que tem plataformas em conjunto, né? Assim, o babado é o casal se mostrar fazendo conteúdo explícito, né? Então tem vários, hoje em dia, né, com o boom aí das redes sociais, tem várias maneiras diferentes de você consumir pornografia. Então é realmente um conceito em constante atualização. E como a gente já conversou também em outro momento, né, assim, é uma produção visual artística que nos acompanha ao longo da história, né? Os homens das cavernas têm desenhos de pintura rupestre das pessoas transando lá. Então, há muito tempo a gente está representando essa parte da nossa vida, né, em produções visuais. Então, tudo isso pode ser sim considerado pornografia. Então, quando a gente está falando de pornografia ali para a psicologia, né? Pensando ali no contexto da terapia especificamente, porque dessa forma que você traz, eu fico pensando assim, eu trocar nudes com minha companheira, né? As pinturas rupestres ali, ou então até um nu artístico. Pronto. Você tem ali manifestações artísticas, você tem uma pessoa pelada. Não é bem disso, ou é sobre isso que a gente está falando ali, quando a gente está pensando em pornografia no contexto da terapia? Eu englobo tudo. A minha definição engloba tudo isso. Qualquer manifestação do nu ali... De cunho sexual, sim. De cunho sexual. De cunho sexual. Porque existem manifestações do nu que são assexuadas, né? Digamos assim, ou que não tem esse intuito. Mas, não sei. Eu hoje em dia eu vejo muito a perspectiva do indivíduo. Eu acho que essa é uma diferença da época da faculdade para hoje. Porque naquela época eu via as coisas muito como uma estudante de psicologia feminista. Então eu via as coisas dessa perspectiva social, dessa perspectiva grande, a indústria pornográfica, né? E eu entendo que existem sim muitos malefícios em torno, né, da indústria, da exploração do corpo feminino, né? De você ter produtoras e diretores e homens lucrando em cima dessas mulheres, que é babado, né? Assim, terrível a situação. E era por isso que eu acho que era tão difícil para mim, naquela época, lidar com essa coisa da temática da pornografia. E eu achava uma coisa tão condenável. Porque eu via desse ponto de vista e para mim era uma coisa imoral nesse sentido, né? De não ser socialmente congruente com o que eu acredito que precisa ser assim, um posicionamento feminino diante disso, certo? Era meio que assim, um valor ético meu enquanto mulher feminista. Sim. Não, e eu fico pensando sobre isso, porque é isso, ali a questão do nu, lá onde eu moro é comum ter ao redor ali praias nudistas, né? E a etiqueta ali da praia nudista, por exemplo, homem não pode ter ereção. Então, assim, é um local que nu tem o corpo, mas qualquer manifestação ali, nessas praias especificamente, de qualquer cunho erótico, já é problemático. Sim, e faz todo sentido, né? Porque aí, por exemplo, do ponto de vista do indivíduo, amigo, qualquer coisa que a pessoa tenha fetiche por, pode ser sexualizada, se ele estiver entre quatro paredes e sozinho e com pensamentos, né, que sejam um contexto para ele suficiente, né? Então, a pessoa que vê um pé muito bonito no meio da rua pensa,
esse pé mais tarde, eu e ele, vai gerar, entendeu? Porque ninguém sai por aí falando sobre os seus fetiches, né? A maior parte das pessoas, quando tem um fetiche que é incomum, que não é tão frequente, não é tão predominante na população, normalmente não se empodera tanto disso. Eu falo, normalmente as pessoas falam muito sobre essa coisa do fetiche do pé, né? Até minha professora, que foi minha professora da formação, ela fala muito sobre esse negócio do fetiche do pé, porque é um fetiche que a gente considera que é comum e que é inofensivo, né? Mas existem, sim, fetiches que são mais polêmicos, né? Sim. E aí, assim, normalmente as pessoas não falam muito sobre isso. E fica por debaixo dos panos. Mas aí eu sempre me lembro muito, enfim, né, de todos os meus professores dessa parte de terapia, né, e sempre me vem à memória do meu primeiro supervisor da faculdade, o nosso grande Maia, né, Maia. Antônio Maia Ousen do Vale. Um abraço aí, né, professor Maia. Sim, um beijo pro próprio Maia, né, que também é terapeuta sexual, né, e eu lembro dele olhar pra mim e falar uma das frases mais emblemáticas dele. Lisandra, um problema só é um problema quando é um problema. Clássico. Isso. E nossa, eu não entendi a sabedoria dessas palavras naquela época. Mas hoje em dia, trabalhando com sexualidade, eu vejo como isso é verdade, sabe? Muitas vezes o que traz sofrimento para os pacientes é essa incongruência moral. Eu tenho desejo por uma coisa que a maior parte das pessoas considera que não é legal, ou que não considera que é ético, não é moral, enfim. Vários tipos de coisa, né? Desde parafilias mais leves, como, por exemplo, pessoas que gostam de ter prática sexual com fezes, com urina, né? Porque existe. Tanto de se estimular com aquelas fezes, ou de consumir aquelas fezes, né? Não são coisas que a gente... Não é prevalente na população, mas também não é como se não existisse. Existe, tem gente que faz, né? E aí, do ponto de vista do que é ok essa pessoa fazer isso? Bom, se ela tiver com um parceiro que também sinta fetiche por aquilo e que também sinta tesão naquilo e esteja disposto a fazer aquela prática, não tem nada de errado com isso. Só que qual é o conveniente? Muitas vezes você não encontra um parceiro que gosta desse tipo de coisa. E aí como é que você se realiza sexualmente? Você assiste pornografia. Você assiste um vídeo de uma pessoa que se masturba usando fezes ou bebendo urina, entendeu? E aí você consegue ter aquela satisfação sexual que você não tem na relação com duas ou mais pessoas, porque o fetiche que você tem ali, ele é muito incomum, muito fora da curva. Isso aí para você seria uma forma mais interessante ali de se relacionar com pornografia. Sim, porque é a maneira de você realizar fetiches que você, assim, de você se realizar sexualmente, né? Sem você precisar comprometer outras pessoas, né? Sem você precisar causar dano a outras pessoas, comprometer a saúde de outras pessoas, né? Normalmente é um dos caminhos da terapia sexual nesse sentido, né? Porque o seu parceiro, ele tem todo o direito de não gostar de alguma coisa que você goste. E ninguém pode forçar ninguém a nada, porque aí já não é um sexo bacana, né? Sim. Independente. Então, é uma maneira de você introduzir ao sujeito que ele pode se realizar, sim, mas através da masturbação, através de assistir um vídeo de pornografia, né? É uma possibilidade. Então, essa busca por comportamentos mais adaptativos ali de se relacionar com a pornografia, né? Pois é, e trazendo também o que você estava dizendo antes, e aí você me diz o que é que disso é senso comum, o que é que não é, mas o que eu escuto de forma geral, quando se fala de malefícios da pornografia, a gente está nessa perspectiva mais social. Então, assim, a indústria pornográfica não faltam exemplos de coisas abomináveis, né, do que é que as atrizes, principalmente, têm que passar por estar naquele mercado. E sofrendo violência, estupros. Diversas formas de violência. E, muitas vezes, se tem essa discussão sobre como aquele sexo ali é performático. Então, também você tem problema de trazer aquela performance, aprender sexo daquela maneira, né? Você aprende o sexo não como entrega ou alguma intimidade que você tem ali com a pessoa, mas aquela coisa ali como pra a indústria ser vista. Vende. Pra ser vista, perfeitamente. E pra ser vista muitas vezes de um ponto de vista masculino, né? Porque a gente sabe que o mainstream da indústria pornográfica, né, os diretores, os produtores, as pessoas que patrocinam são todos homens, né? Então ali por trás das câmeras tem um câmera homem, tem um diretor homem, tem né, o cara que faz o clap é um homem. E as mulheres normalmente são as atrizes em cena, né? Não, eu vejo justamente nesse sentido que eu perdi uma câmera. Que foi aqui. Lead! A indústria pornô não quer que a gente fale sobre isso. Então, Eu tava doida porque o que tu tá falando é tão interessante. Eu tenho tantas perguntas pra fazer. Tantas perguntas. E tipo, mas aí a gente leva...
por exemplo, tu disseste assim, a pornografia, ela é um caminho, um canal, uma possibilidade quando eu não encontro validação social. Sim. Para isso. E a gente não está falando aqui do que é juridicamente errado ou correto. Sim, não, a gente não são campo. transtornos, né, parafílicos. Mas eu fico pensando na potencialização que assistir a vídeos pornográficos eles podem trazer para que, por exemplo, eu alivio o meu desejo sexual, o meu interesse sexual, mas eu começo a ver possibilidades de realizar esse desejo publicamente. Enfim, eu fiquei viajando por isso. Quanto que assistir pornografia pode potencializar um comportamento. Isso. Assim, a gente não tem evidências. Mas é chill. Não, e nem entrando, tá aqui, nem vai entrar. mas gente. entrando, vai entrar, a gente bota aqui de som de fundo, mas entrando nesse gancho ali também. Porque, então, como eu estava falando, uma performance do sexo feito por homens para homens. Então, O já vi mainstream, muito. sim. Eu digo a indústria pornô mesmo. A última vez que eu vi, eu acho que 80% da produção de pornografia é feita na Califórnia. Então você tem Ainda tem estilo, esse recorte, né? Um recorte muito específico ali que domina o mercado global. Né? E, então, assim, é um produto muito específico. E eu já vi muita discussão sobre isso. Como que isso ali ensina homens a transar de uma maneira desadaptativa, ensina mulheres a transar. Pornografia não é para criança e adolescente, né? Criança e adolescentes não deveriam ter acesso à pornografia, gente. Assim, em nenhuma circunstância. E a gente sabe que tem, né? E hoje em dia, de uma maneira muito mais danosa. Desculpa te interromper, mas é porque, por exemplo, antigamente, o máximo que você conseguia era acesso à revista Playboy do seu pai, que ficava embaixo da cama. E aquela nudez explícita, ela tinha um impacto sobre crianças e adolescentes. Ok. Não ok, assim, não é legal, mas do ponto de vista menos danoso, né? Hoje em dia, essas representações, 80% aí dos vídeos produzidos na Califórnia, que são absolutamente fora da casinha, que são cinema, né? São cinema ruim, mas são cinema, estão sendo expostos para essas crianças e adolescentes. E a gente não consegue ainda quantificar o impacto disso. Tipo assim, a gente tem dados que mostram que é absolutamente, né, ruim, que isso cria... crianças, assim, criar adultos que foram expostos a isso, que têm, às vezes, sintomas parecidos com de abuso sexual na infância, que desenvolvem estratégias sexuais que não são realistas, né, assim, que querem imitar os atores, que querem performar como os atores, que querem ser violentos como esses atores, né, e não estão atentos, por exemplo, ao prazer dos seus parceiros, né, sejam eles homens, sejam eles mulheres, né, porque também tem muitas problemáticas dentro da indústria pornográfica de homens para homens, né, porno gay, enfim. E aí, eu acho que o consumo, assim, quem que hoje em dia sente que mexe muito no celular? Quem são as pessoas hoje em dia que não têm a percepção de si, de que passa muito tempo no celular? E isso também impacta a maneira como a gente consome pornografia, sabe? Então, bem antigamente, eram as revistas pornô. Aí depois virou a TV a cabo pornô, né? Tipo, sei lá, você comprava na TV a cabo aqueles canais da Playboy, não sei o quê, e tinha aqueles filmes, aqueles programas que eram explícitos. Aí depois foi pra internet, né? Só que antigamente a internet era discada, você pagava por minuto que você ficava na internet, né? E aí depois, a internet virou uma coisa mais livre. E os sites, eles começaram a alocar conteúdos extremamente explícitos e em muitas quantidades e gratuitamente. Então, hoje em dia, a internet, ela promove pra gente o anonimato. O conteúdo gratuito, ou seja, o custo de resposta baixíssimo. E de todo jeito. Né? E de todo jeito que você imaginar. E aí, isso deixa todos os usuários de pornografia mais suscetíveis ao aumento de consumo. Então, é natural que hoje em dia você tenha uma experiência diferente do consumo de pornografia do que você tinha antes, porque a nossa experiência de vida hoje com as redes sociais e com a internet é absolutamente diferente e modifica o tempo todo a nossa vida. Sem querer ser contra a tecnologia, tem suas vantagens, né? Mas também a gente vê aí que tem muitas desvantagens que a gente também não conhece ainda a fundo quais são todos os impactos. Não, então também tem essa perspectiva, sabe? Por isso que eu sou contra falar desse negócio de vício em pornografia, porque não existe vício em pornografia, né? Não existe nenhum estudo que comprove que marcadores usados para a gente classificar, por exemplo, dependentes químicos, para a gente classificar pessoas que são viciadas em jogos, para a gente classificar pessoas que fazem um consumo compulsivo.
um consumo problemático de pornografia, que normalmente, como hoje em dia a gente fala no meio da terapia sexual, né, um consumo problemático de pornografia. Porque, como uma boa analista do comportamento, hoje em dia eu também entendo que a frequência não é um preditor de saúde nesse sentido, é a função que aquilo ali tem pro sujeito, sabe? Então, o sujeito que trabalha home office, é natural que ele veja mais pornografia em média do que o sujeito que passa 8 horas fora de casa, porque ele tem mais tempo, ele tem mais disponibilidade, ele tem mais privacidade. Tá ele e o computador em casa sozinhos. Talvez ele veja mais mesmo do que uma pessoa que trabalha fora. Isso necessariamente é ruim ou disfuncional? Depende, um problema é só um problema quando é um problema. Grande Maia. Não, e toda essa coisa da popularização, na nossa infância e adolescência, eram comuns filmes como American Pie, esses filmes que tinham cenas de sexo mais explícito ali para filmes daquela época, né? E que hoje em dia faz nem sentido, né? Você quiser consumir pornografia, você vai ter uma diversidade muito maior, com uma facilidade muito grande, que não precisa recorrer a estar de madrugada na televisão assistindo um filme para ver aquele escondido. De seio. Um negócio ali, uma sombra estranha, né? Então facilitou muito o consumo e, como eu estava dizendo, né, desse mainstream. Eu tenho um monte de pergunta ainda sobre no detalhe ali do individual, mas aí para fechar essa questão do social. Dito todos esses problemas que a gente descreveu aqui, você acha que teria uma forma responsável socialmente de consumir pornografia? Seria não consumir esse, consumir aquele? Ou certos sites são melhores do que outros? Amigo, eu acredito que só existe o consumo ético de pornografia se a gente acabar o capitalismo, né? E aí, a mesma coisa daquela pergunta que fazem quando dizem assim, vamos economizar água. Vamos economizar água, né? Economize água da sua torneira, economize água do seu chuveiro. E aí, quando a gente vai ver o índice, né? A indústria agropecuária, ela gasta 98% da reserva de água que a gente tem potável. E os outros 2% são consumo humano. E aí você tá aí economizando água na sua casa. Sendo que é um consumo irrelevante, né? A gente precisava, para falar, por exemplo, de conservação do meio ambiente, a gente precisava impactar diretamente sobre essas indústrias. E a gente não consegue, porque o indivíduo não tem força, né? Nesse sentido. Então, hoje em dia, eu penso da mesma forma em relação ao consumo de pornografia, as indústrias pornográficas. No dia que acabar a exploração dos corpos, acaba, né? Eu acho que até, inclusive, eu acho que uma maneira, já que você perguntou especificamente, né? Uma maneira mais ética, eu acho que é você consumir das próprias pessoas que já divulgam o seu conteúdo, sabe? Então, hoje em dia, essa coisa do OnlyFans e tal, né? Eu sei que também tem muita controvérsia no meio, tem meninas que adoecem lá, que existe uma propaganda pra você aparecer no OnlyFans, que é como se você fosse ficar rica e tudo mais, que não é bem por aí, e mais uma vez a questão do dinheiro, né? Mas, por exemplo, tem muitos casais que têm fetiche e se gravam e aparecem no OnlyFans e estão bem, assim, com isso, né? Inclusive, eu sigo vários que produzem esse tipo de conteúdo, porque muitas vezes são pessoas que também falam sobre sexualidade entre casais, né? Como você fazer para redespertar o interesse do seu parceiro, aquelas técnicas que são mais mesmo assim, masturbar assim, masturbar assado, fazer isso, fazer aquilo, né? Que são coisas ali mais do manejo mesmo do sexo. Então eu acho que é interessante porque eu ganho mais repertório, né? Eu não chego a assinar os conteúdos, mas eu acho legal ver eles, por exemplo, nas plataformas abertas, né, falando sobre essa experiência de produzir conteúdo, sobre a experiência de falar sobre sexo abertamente, né, assim, numa rede social que qualquer pessoa pode ver o que você tá falando, né, e de se meio que, assim, correndo risco de soar piegas, se empoderar disso, certo? Então, tem esse, eu acredito nisso. Dessa forma. Só queria deixar claro pro pessoal do consulado americano que tá vendo aí a renovação do meu visto e tal, foi ela que disse, certo? Essa coisa de final do capitalismo e tal, né? Só pra deixar bem claro, tá? Aproveitando que tu fez a gaiatice, Diga aí. quando pergunta assim, a resposta que eu pensei, né? Então, como consumir, o que fazer? Abaixo o capitalismo, bora queimar tudo. Eu moro no Brasil, quem tá falando sou eu, você tá calado, Editor, não necessariamente tá concordando. Coloca aí na legenda que é a Lid que tá dizendo, certo? Mas falar sobre isso, acho que uma coisa que é um terreno, um ambiente fértil para qualquer disfunção, né? Se a gente for olhar do comportamento, é você não poder falar sobre essas coisas. Então, a gente fala pornografia,
A gente fala de cocô, a gente fala... Então, é muito julgamento social desde que a gente foi constituído enquanto ser humano. E aí, se a gente não tem ambiente seguro entre os nossos amigos, no nosso núcleo familiar, para falar sobre... Porque para falar, para poder aprender. Porque se eu não falo, por onde eu aprendo? Como é que eu aprendo? Escondido no celular, vendo coisa. E aquilo que eu vejo não tem a função educativa. Então, a parte de entender o que vai acontecer ali, ou se aquilo é certo ou é errado, eu vou fazer sozinho, dentro da minha cabeça. E aí, então, um caminho de resistência diante da indústria, porque é para onde o capital caminha, né? É falar sobre. E dentro desse aí do falar sobre, o outro ponto que a Lady trouxe antes, então, coisas como a exposição repetida, com essa facilidade, né? Ali pensando agora na perspectiva psicológica ali do indivíduo, né? Uhum. Tem uma forma adequada, né? Você já falamos antes que isso não é coisa para criança, não vai ter exposição isso para criança, mas ali então, jovens adultos, tem uma forma de expor que seria interessante, quais são os cuidados que se tem que ter para o consumo individual ali de pornografia. Sabia que não existe isso, essa orientação, assim, de quais são os cuidados que você deve ter? Assim, eu acho que é muito uma coisa de quais são os seus valores? Quais são, assim, uma pegada bem individual mesmo. Quais são os seus valores? Quais são os seus fetiches? Quais são as suas fantasias? O que você gosta que você acha que não é aceito socialmente? O que você tem tesão e você se envergonha sobre? Isso é importante. Tem alguma coisa na prática de assistir pornografia ou de se masturbar que te causa sofrimento depois? Tem alguma coisa que você faz ali que te traz arrependimento, ou que te traz vergonha, ou que te traz sentimentos que tem ali uma angústia associada? Uhum. Eu acho que é mais por aí, porque não existem ainda estudos robustos o suficiente para a gente dizer o que é o ovo, o que é a galinha. Mas na prática clínica da maior parte das terapeutas sexuais, o que a gente observa é que as disfunções sexuais, elas são sintomas, certo? E muitas vezes o consumo excessivo de pornografia ou o consumo problemático de pornografia, ele está associado à prevalência de transtornos patológicos. Então, eu tenho pessoas que já têm transtornos psiquiátricos, que tem ali o que você pode dizer que o consumo excessivo de pornografia seria uma comorbidade daquele tipo de transtorno. Não é assim, é uma associação, né, pessoal? Não é causalidade. Não é porque eu tenho ansiedade e depressão que eu necessariamente, né, farei consumo problemático de pornografia. Não é 1 para 1. Mas existe sim uma associação. A maior parte das pessoas que fazem esse consumo problemático tem sim algum tipo de transtorno psiquiátrico associado. Ou uma demência, ou uma neurodivergência, né, ali que tem muito a ver, na verdade, com desregulação emocional e com hoje em dia a gente está caminhando para isso, né, esses transtornos qual é a palavra, meu Deus? Esqueci, peraí, eu anotei. Ei, tu não fala sobre religião, não? Eu assisto vários documentários do quanto essas seitas religiosas, elas dizem que você tem que mudar tudo o que você faz, principalmente dar todo o seu dinheiro pra seita, porque você é viciado em pornografia. Uhum. E normalmente são homens, e eles sofrem absurdamente dizendo serem viciados em pornografia. Eu quero ver esse documentário. Eu quero ver. Taca fogo. Menina, mas tu já viu aquele pessoal que é na comunidade Mormon, tem até um nomezinho. Mormon Eles são muito engraçadinhos. Que é uma religião estadunidense, então quem tá dizendo é a Lady Alisandra, certo? Que eles têm um nome para se referir a homens homossexuais, homens gays, para não associar. Olha aí como eles são. Isso é uma coisa muito de seita, né? Isso é uma coisa muito de controle mental ali da religião. Eles mudam o nome. Eu não lembro agora exatamente qual é o termo que eles usam, mas é tipo assim: homens que sentem atração por pessoas do mesmo sexo. E isso tem uma sigla. E aí eles se chamam por essa sigla. E aí eles falam que isso não impede você de escolher o certo. Isso é a terapia de conversão, basicamente. Só que eles não usam mais o nome terapia de conversão, porque é muito polêmico. Exatamente. Pode dizer. Em Paris, que é um departamento, eu acho que é de investigação internacional, que é justamente para identificação de elementos que caracterizam uma seita e os efeitos psicológicos de uma seita em uma pessoa. E eu vejo que todas essas coisas que eu assisto sobre seita, eu tenho alguns super fortes, mostra o vício em pornografia como um elemento
de dominação daquele homem. Porque, veja, eu sou um homem muito rico, muito bem sucedido, tenho minha esposa, tenho um casamento feliz, que normalmente é o que eles trazem no documentário. E aí chegou fulano ou fulana, dizendo que eu tinha vício em pornografia e que isso é um controle, né, sobre a pessoa. É justamente essa questão da incongruência moral. E aí tu vieste dizendo, tipo, não tem nada que comprove um vício. Não. O que é mais predominante quando a gente começa a investigar essas demandas de a pessoa chegar com... Porque assim, a percepção do sujeito, ela é válida, né? Claro. A percepção de quem chega no seu consultório dizendo, olha, eu sou viciado em pornografia e tudo, é muito difícil pra mim. Mas aí normalmente, quando você começa a investigar um pouco mais a fundo, você percebe que tá num lugar de incongruência moral, né? Aquela pessoa se envergonha do conteúdo que assiste, se envergonha da frequência com que assiste, acha que tem algo de errado com ela porque assiste daquele jeito, ou X, ou assado. Talvez até o pai, em algum momento, a mãe já falou, porque você... Todo mundo, né? E dependendo do lugar de onde você vem, tem uma série de discursos morais que podem aparecer. Então, se você é de uma comunidade religiosa e tem um monte de gente dizendo que você vai pro inferno, que você não vai conseguir a salvação, porque você tá vendo vídeo pornô e que você, por ver vídeo pornô de qualquer ordem, qualquer frequência, você é viciado, lascou, né, menina? É agora que a pessoa vai queimar no fogo do inferno mesmo. Mas isso quem tá falando somos nós. Sim. Tá? Porque o macho nunca consegue se implicar em nada. Deixar Ele claro. fica pedindo desculpa Deixar claro para o consulado. E você estava comentando das possibilidades de o caso aí da mãe que a gente viu lá no UFC. Dá para se pensar, então, de maneira a ser tranquilo ali o uso, porque no final das contas a gente vai estar vendo como comportamento se é adaptativo ou não. Então, só é um problema quando é um problema. Né? Então a gente vai observar. No caso do indivíduo, a gente pode ir observando, né, assim, por análise funcional mesmo, né, por avaliação individual. Eu acho que é a estratégia mais segura. Porque realmente, assim, pode ser que tenham pessoas que alguns aspectos vão trazer mais sofrimento do que para outras. E isso é totalmente válido, né? A experiência do sujeito. A gente não pode falar assim, a pessoa que chega no consultório falando assim, porque eu tenho vício em pornografia, ela tá sofrendo com aquilo, né? Não adianta eu chegar e falar assim, não existe vício em pornografia, né? Deixa eu te contar essa novidade. Não existe vício do ponto de vista, né, da adicção, né? Quando a gente vai comparar com coisas que realmente causam adicção, que é jogo, né, de aposta, e drogas, substâncias, no geral, substâncias psicoativas, né, causam dependência. E a gente não tem esses marcadores com nem pornografia, nem com masturbação. Na verdade, masturbação é uma coisa super saudável, né? Tem muita polêmica sobre isso com alguns casais, né? Assim, de pessoas que não acham legal que seu parceiro se masturbe. Porque, ou que veja vídeos se masturbando, né, dentro da relação. Eu não me sinto no direito, né, de ser a pessoa que fala como é que os acordos da relação vão ser criados. Acho que cada um sabe do seu, né? Cada casal entende qual é o modelo que funciona mais para si. Mas, assim, partindo do pressuposto científico, de que não existe vício em pornografia, não existe vício em masturbação, e que masturbação é vista como algo saudável, né, assim, se masturbar, conhecer o próprio corpo, ter prazer sozinho, é legal, é importante, eu fico meio assim, meio cabreira com essas premissas, né, assim, mas... Então, no final, a gente vai estar olhando dessa maneira. Não é uma questão de frequência, não é a questão da forma, é a questão ali dos problemas que está trazendo, funcionamento, os problemas que está trazendo ali para aquela pessoa. Então, se você está com dificuldade de fazer amigos, está com dificuldade de sair por conta disso, é aí que você começa a ver que existe esse caso, chega um paciente para você que não está identificando isso como um problema e você percebe, esse consumo, essa forma de consumir pornografia está demais ou é um problema, não está adaptativa. E o que fazer nesse caso? Existe uma psicoeducação ali para formas mais responsáveis de... Normalmente, a gente vai tratar a pessoa com base nas referências que a gente já tem, assim, de quais são as coisas que são mais eficazes para o caso dela. Por exemplo, isso é muito comum com pacientes deprimidos, né? Que já são sintomas da depressão, não é um sintoma de uso excessivo de pornografia. O uso excessivo de pornografia ele entra como mais um sintoma, entendeu? Então, assim... e aí a gente precisa, na verdade, ter terapeutas que são habilidosos o suficiente para lidarem com isso. Tanto do ponto de vista científico, de entender que aquilo ali não é causado pelo o consumo problemático de pornografia que aquele paciente tem, né? De não moralizar esse consumo e de entender que aquilo ali é mais um aspecto do adoecimento mental daquele sujeito. Então, a pessoa já está antissocial, já tem dificuldade de sair de casa, já está com o ciclo de sono vigília invertido, não consegue trabalhar, não consegue fazer autocuidado básico, tá com dificuldade de tomar banho.
entendeu? E aí tudo isso foi a pornografia que fez com ele. Não existe evidência que sustente esse tipo de afirmação, né? Então, do ponto de vista da gente que é terapeuta, é importante a gente ser responsável nesse sentido, de não moralizar os comportamentos do paciente, porque isso pode causar mais uma disfunção, né? E aí, isso pode causar mais um prejuízo para ele. A gente vai estar fazendo iatrogenia, né? Não é legal. Então, na maior parte das vezes, realmente, que esse sofrimento vem associado, ele vem associado a outros problemas. Eu nunca recebi uma pessoa que tinha puramente um problema com pornografia. Sempre era sintoma, na minha análise funcional, né, na minha abordagem terapêutica, sintoma de várias outras questões que ela estava vivendo ali, sabe? E quando a gente vai entrando lá em começar a falar de parafilia, não vou entrar ainda em coisas criminosas, mas você citou anteriormente questão com estar em fezes, urina, né? E ali a pornografia seria uma forma ali de realizar aquilo ali de forma segura, né? Você não vai ter nenhum problema de infecção ou qualquer coisa do tipo. Você não vai obrigar ninguém a participar disso contra a vontade também? E você nunca encontrou uma correlação de assistir isso vai, pelo contrário, fazer com que a pessoa se engaje mais em comportamentos sexuais desadaptativos? Não se você for um adulto exposto a isso. Agora, se você é uma criança ou um adolescente, pode ser que seja sim um problema. Porque aí os adolescentes e crianças são mais curiosos e querem experimentar, né? E aí existem algumas hipóteses nesse sentido. De que na infância e adolescência, você expor as crianças e adolescentes a isso tem um cunho problemático. A exposição de adultos, não. Porque o adulto entende que aquilo ali é cinema, né? O adulto entende que aquilo ali é... Ou deveria entender. Ou deveria entender que aquilo ali é cinema. A não ser que ele tenha alguma questão de, né, ter alguma dificuldade aí neurológica de perceber a realidade. Mas, no geral, cinema, né? É como, por exemplo, eu adoro Velozes e Furiosos. É uma coisa que foge do roteiro da minha personalidade. Mas eu adoro Velozes e Furiosos porque eu acho muito legal essa coisa das pessoas dirigindo o carro muito rápido, explodindo elas com em aviões, em helicópteros. E eu nunca teria coragem de fazer isso de fato. Mas eu me realizo, né? Eu também adoro filmes de mulheres assassinas. Mulheres assassinas... mas eu acho que isso é reparação histórica. Né? Mulheres assassinas que matam os maridos e tudo. Perfeito. Eu acho super divertido. Tem uns muito bons. Tem um da Angelina Jolie muito legal. E você nunca matou ninguém. E eu nunca bati ninguém, nunca matei ninguém, né? Então, assim, a arte, ela tem essa função de fazer a gente se realizar sem precisar praticar aquelas coisas, né? Eu adorei esse ponto de identificação, sabe por quê? Porque quem tá assistindo pode pensar assim, nossa, mas ela tá dizendo que assistir pornografia é ok, e a pessoa pode estar errada do mesmo jeito. Aí tu trouxeste pra uma realidade em que a gente assiste filme muitas vezes no cinema e se realiza com aquilo. E aí? Não é? Não é essa a função da arte. Por isso que eu entendo pornografia muito como um aspecto artístico, né? Assim, são atores realmente, né? São pessoas encenando uma coisa ali. E hoje em dia, você tem, como eu estava te falando antes, né? Muito dos conteúdos amadores, que você pode ver na própria plataforma ali que a pessoa vai receber diretamente por aquilo, né? Não vai ter uma grande indústria por trás. Obviamente que tem a questão, né, a problemática da plataforma em si, a propaganda em torno da plataforma, que a gente sabe que não é realista. Não é nenhum marketing na internet realista, pessoal. Né? Assim, saibam disso, não é só com pornô, nenhum marketing na internet é realista. Então, realmente, né? Mas, assim, eu sinto que a maneira é menos danosa, de fato. Né, assim, e que é mais realista, porque muitas vezes os casais que produzem conteúdo, por mais que eles performem, eles vão ter o jeito deles de fazer o sexo e de chegar no orgasmo, e vai ser uma coisa mais natural, né, dentro ali do que você tem, de você ter um observador, né, um voyeur, é mais natural do que você pegar o pornô californiano, digamos assim, né, colocando nesses termos. Com todo respeito aí ao pessoal do vídeo também, né? Outro senso comum que a gente, que eu escuto muito, aí tu me disse se é senso comum ou não, tem toda essa discussão sobre vício em dopamina, né? Que você tá sendo tão hiperestimulado com pornografia, com coisa do tipo, que seria que só o fato de estar assistindo isso com essa facilidade já traria algum tipo de problema neurológico ou psicológico ali para quem está consumindo. Então, pensando nessa forma ali de, primeiro, o quanto que isso aí tem de algum tipo de evidência, e falando sobre formas adaptativas de uso, né, sobre a quantidade de consumo e exemplos que você achou bacana de
formas legais de estar usando Aham. pornografia, o sexo de forma geral, para saúde mental. Bom, começa com essa história da dopamina, uma grande fake news, né? Foi uma coisa que se espalhou na internet, e aí de repente estava todo mundo falando sobre isso, e eu não sei o que foi que aconteceu, sabe? Mas assim, eu acho que é uma maneira, é uma coisa que as pessoas querem acreditar também, né? É aquela coisa, é uma explicação falsa para problemas reais que a gente tem. Hoje em dia realmente é muito difícil, a gente fica um pouco demais no celular do que a gente gostaria. A gente fica um pouco mais, né, exposto ali a telas do que a gente gostaria. Isso é um incômodo generalizado da nossa geração, né? Então, eu entendo essa questão da dopamina nesse sentido, assim. É totalmente falsa essa hipótese, né? Não existem evidências científicas suficientes que suportem essa hipótese. Eu acho que não... E aí, como para todas as outras coisas que ela fala que você se vicia, né? Esse negócio aí da dopamina, pornografia também não tem nenhum tipo de embasamento. E eu acho que vai muito mais para aquela coisa, sendo analistas do comportamento mais raiz, né? Vamos falar de controle de estímulos, né? Vamos falar sobre quais são as consequências para esse comportamento. Vamos falar em qual é o enriquecimento ambiental que você tem disponível ali, né? Porque, por exemplo, hoje em dia tem muita coisa do tratamento de pessoas que estão em home office, né? Pessoas que trabalham home office. A gente fala, né, assim, das variabilidades psicológicas, né, psicogênicas, no sentido de terem pessoas que são naturalmente mais extrovertidas e que gostam mais de contato social, e pessoas que são naturalmente mais introvertidas e que dispensam um pouco essa coisa do contato social. Só que, no fim, todos nós somos bichos sociais, né, o Homo sapiens, ele precisa de contato social significativo, vinculado, né, emocionalmente ali a alguém, para que a gente possa considerar a nossa vivência saudável minimamente. Então, a gente tem esse parâmetro, digamos assim. E aí, você chega para uma paciente, uma cliente, enfim, e aí ela fala, porque eu passo o dia inteiro sozinha em casa, eu não vejo ninguém, a minha família mora em outra cidade, e eu não faço atividade física, e aí eu vejo as pessoas no self-service que eu vou. Eu converso eu sou muito amiga da mulher do self-service, da garçonete. Aí você fica, poxa vida, diva, você tá absolutamente solitária, né? Não é à toa que o seu vibrador virou seu melhor amigo. Porque você não tem mais nenhum tipo de contato social significativo. Então, às vezes, tem contextos que são novos de trabalho, né, pra gente, nessa nova geração, nessa nova relação com a tecnologia, que prejudicam diretamente coisas que são importantes pra gente como ser humano. E aí, o pornô é acessível, é anônimo, é gratuito, né? E aí ele acaba entrando nesse rol aí. Mas, do mesmo jeito que a gente não fala em vício em pornô, por exemplo, a gente não fala em vício em comida. Não existe vício em açúcar, né? Isso é um mito do pessoal dietético e apocalíptico, né? Não existe nenhuma evidência científica que fale em vício em açúcar, né, minha galera? Então, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, um comportamento alimentar, né, um comportamento alimentar mais problemático ali, em que a pessoa faz ela come demais determinados doces, determinadas coisas, né? Enfim, obviamente que tem muito mais coisa por trás, né? Mas a gente não vai dizer que o problema é a rosquinha que ela tá comendo, o brigadeiro, o leite condensado que ela come. O problema não é o leite condensado. Né? É o contexto alimentar que ela está inserida. Às vezes não tem outras coisas para comer, às vezes ela não aprendeu a comer outras coisas, às vezes o paladar dela não está adaptado para aquelas outras coisas, né? Tem toda essa questão. E a maioria das mulheres, no geral, é engraçado isso, a maioria das mulheres heterossexuais, cis, né, elas consomem pornografia romântica. Porque a maior fantasia da mulher é ter um sexo bom, da mulher comum. Ser bem tratada. Ser bem tratada, né? Um homem que aprecie o seu corpo em vários aspectos, não só faça a penetração britadeira, né? Como aparecem nos filmes pornôs californianos, né? Então, assim, realmente tem esse... Né? Falei até me perdi do ponto. Não, foi isso aí, perfeitamente. Outra coisa que eu tava lembrando enquanto você falava, você tinha comentado, e eu acho que rima com isso aí que você está dizendo, essa questão de comorbidades, né? Então você ali, o que você está ressaltando é isso. O problema em si, normalmente, não é o consumo de pornografia,
Mas quando você observa um consumo desenfreado de pornografia, um consumo desadaptado de pornografia, isso é uma comorbidade de algum outro padrão. Pode né? indicar algum outro padrão associado. Então você falou aqui essa questão de um baixo ambiente social, né? Um ambiente social pobre, né? E aí compensando com essas formas, né? E você estava comentando antes sobre caso de desenvolvimento atípico também, né? Uhum. E você percebe essa correlação, então muito comum também ter casos nessa comorbidade, e o que fazer nesses casos, né? Existem, hoje em dia, né, a discussão que se tem mais aceita sobre e mais baseadas em evidências é que realmente o consumo problemático de pornografia ou que a masturbação excessiva, né, assim, nesses parâmetros aí que a gente já falou, né, enfim, masturbação não é legal, mas assim, aquela masturbação que faz com que você deixe de fazer outras coisas que são importantes pra você, eles estão dentro daquele rol de transtornos do impulso, sabe? Então, hoje em dia tem muito mais a ver com essa clínica da impulsividade do que necessariamente com adicção. E aí, dentro da clínica da impulsividade, você vai ter tanto as questões de personalidade, né, que são os eventos de hipersexualização. Então, tem isso no borderline, tem isso nos bipolares, né, assim, principalmente episódios maníacos, né, os picos de hipersexualização, comportamento sexual de risco, né, e para algumas neurodivergências também. Isso pode acontecer com alguns adultos autistas também, né. E principalmente nesse contexto da deficiência, em que é muito difícil para a família, em um ambiente social que já é coercitivo com o tema sexo e que isso já é um tabu, você ter um filho deficiente, que muitas vezes é visto de forma infantilizada, mesmo ele sendo adulto, e você não contempla as necessidades que ele tem sexuais, porque elas existem, né? Então, muitas vezes as pessoas empurram isso para debaixo do tapete. E aí eu me lembrei até de um relato de uma mãe, de uma disciplina que a gente fez na faculdade, não lembro se tu estava no dia que ela foi, em que ela estava conversando pra gente sobre a experiência de ter 2 filhos autistas. E o mais velho deles, ele era um jovem adulto, se eu não me engano, na época ele tinha 19, 20 anos, mais ou menos essa faixa. E aí ela estava falando pra gente que pelo menos uma vez ao mês, ela contratava uma profissional do sexo pra ir lá ter um encontro com ele. Porque ela entendia que ele tinha essas necessidades sexuais, ela entendia que isso era importante pra ele e que isso poderia aparecer de maneiras problemáticas em uns contextos, caso ela não desse vazão àquilo ali, ela não validasse aquele desejo dele, né? Porque justamente ali entraria nessa clínica da impulsividade, né? Assim, de eu não conseguir ter esse controle de impulsos tão facilmente. E isso acabar, enfim, desembocando em comportamentos sociais que são realmente prejudiciais e que podem, inclusive, né, levar à cadeia, né? Desembocar em crimes. Então, eu achei genial o depoimento dessa mãe, porque ela foi na contramão do moralismo, né, assim, e viu essa necessidade sexual do filho dela como parte, inclusive, do tratamento de saúde dele. Eu lembro dela falar assim, pra mim, a profissional do sexo que visita meu filho, que se dá bem com ele, que sabe conversar com ele, que consegue fazer ele feliz naquele momento, é tão importante quanto todas as outras terapias que ele faz. Então, é um depoimento polêmico? Sim. Ela está certa? Eu acho que ela tá certíssima. Eu tava assim nessa aula, eu lembro bem, e nesse momento que ela comparou as profissionais do sexo com as outras profissionais de saúde mental, eu lembro de todo mundo se olhando assim, tipo, será que a gente tá no lugar certo? Isso aqui tá de boa mesmo? Sim! E aí a nossa dificuldade, né, Sim. de ver a importância desse trabalho. Sim, e como eu estava comentando antes, né, isso é um tabu, né? É um negócio tabu. assim, só em falar nisso e estimular isso de alguma forma, você já não... É melhor evitar não se falar disso. Por isso é importante estamos aqui no Contrassenso Comum, quebrando todos esses sensos comuns, seja lá qual for o plural dessa palavra. Tabus e fake news. Tabus e fake news, estamos aí quebrando todos. E aí, outra coisa que me vem, Lisandra, quando a gente está falando disso, é muito comum, para mim, eu já escutei muito relato da dificuldade de parar. Porque os pontos que você trouxe, mesmo não sendo necessariamente um vício ou trazendo problemas, tem gente que prefere não consumir. E também tá tudo bem. Pode ser um valor ético, moral, né? E tá tudo bem. Cada um com seu motivo vai preferir não ter isso ali na sua vida, disponível na sua vida. E eu percebo, é muito comum o relato da dificuldade que é de parar. Você acha que tem uma dificuldade de parar especificamente? Ou, de novo, a gente está falando, às vezes talvez a gente não esteja olhando para a resposta-alvo correta. Tá difícil parar por conta de outros elementos ali no seu ambiente que
está colocando esse comportamento como muito recorrente e necessário ali no seu dia a dia? Uma coisa que eu perguntaria pra essa pessoa que disse que tá tentando parar. Como é que você vai substituir o vídeo pornográfico? Porque assim, você vai parar de se masturbar? Você vai se masturbar só com a sua imaginação? Isso é suficiente pra você? Pra algumas pessoas é, pra outras não. Então, algumas pessoas precisam de um estímulo masturbatório pra conseguir ali chegar no orgasmo e tudo mais. Então, quais são os estímulos eróticos que você pode usar que não contemplem, então, a pornografia mainstream? Que pra você não precisar usar. Né? Você tá buscando por contos eróticos pra você ouvir por áudio, né? Histórias, enfim, fantasiosas. Você tá lendo livros eróticos. Você tá buscando outras fontes enfim, de consumir conteúdo explícito, que não sejam, então, vídeos que estão lá no Xvideos, enfim, né, no RedTube, não sei se esses sites ainda existem, mas eu sei que devem existir vários novos também que a gente não conhece. Mas, enfim, você vai lá no Google e procura, porque a primeira coisa que vai aparecer são esses sites mainstream, né? Muito fácil. É muito fácil, o acesso é muito fácil. Então, eu fico assim, realmente, às vezes, a questão é o controle de estímulos. São os antecedentes. Então, eu tô preparando o terreno para quando eu tiver desejo de me masturbar, eu ter uma coisa ali disponível para mim, sabe? Como é que eu faço isso? Então, às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer isso justamente porque o custo de resposta pro vídeo é baixíssimo. Você vai lá, digita 2 palavras e aparece 500 vídeos, você escolhe e xablau. Você tá entendendo? Então, eu fico tipo, é difícil mesmo, porque não tem nada que seja tão disponível e tipo, pá, quanto o vídeo explícito pornô tradicional, sabe? Se você... tem filmes eróticos, tem filmes que são eróticos que não são tão explícitos, ou filmes que tem outros conteúdos de história. Aí você vai ver 2 horas de filme pra ver 5 minutos de sexo? Não sei, sabe? Então, eu entendo que... E aí tem a questão também dos valores, né? Será que você realmente quer parar? Ou será que é mais socialmente aceito eu falar pras pessoas que eu gostaria de parar? Né? Sim. Tipo assim, eu tô com um grupo de pessoas que fala que não vê pornô, que acha que pornô é exploração feminina, que pornô é errado. Eu tô num ambiente social que está coagindo esse meu comportamento. E eu falo assim, pô, cara, é muito difícil parar, eu já tentei, nunca consegui. É um vício mesmo. Quais são realmente os eventos privados, né? E até me lembrou também de um caso com... Me lembrou de um caso com uma pessoa conhecida minha que é mais velha e veio pedir ajuda pra mim porque tava com muito vírus no celular. Sempre muito... Tava... Toda vez que limpava o celular com pouco tempo, chegava mais vírus e tava impraticável usar o celular. E aí, quando eu fui ver o celular, né, a quantidade ali de pornografia era considerável, né? Então, via recebendo de vários amigos, de todas as formas e tal, e às vezes acabava com links não confiáveis e acabava destruindo o celular. E eu mostrei pra pessoa, você bota aqui no Google... Aquele cavalo de Troia, né? Então, e eu levei ali a pessoa, né, botou aqui no Google, resolver seus problemas. Botou no Google aqui, pornografia, olha aqui o mar de coisas que você pode ver sem ter esse risco aqui, né? Bota nesses sites mais mainstream, você não vai ter problemas no seu celular. Então, faça isso, né? Então, ligado a isso daí de, às vezes, um problema resolvendo o outro, né? Sim. Diz, Iva. Olha que legal. Uma audiência no julgadora que identificou que não estava sendo pedido, coisa que o psicólogo faz, né? Que é ser capaz de ouvir o que a pessoa está falando, o que a pessoa está dizendo enquanto ela está falando. E eu tenho certeza que isso ajudou, melhorou a qualidade de vida dele, teve talvez ali alguma coisa, mas para ele foi ótimo. Resolveu ali um problema sério, né? Então, Lisandra, vamos começar agora o nosso quadro Estímulo-Resposta, certo? Vou lhe dizer, eu quero que você me diga qual é a sua terapia favorita para discutir e lidar com esse tipo de tema. Comportamento sexual, pornografia. E eu vou dizendo 2, você me diz qual é que você prefere dessas 2. Tá preparada? Estou preparada. Então vamos lá. Olhando para a câmera ali, TAC, terapia analítica comportamental ou psicanálise? TAC. TAC, terapia analítica comportamental ou TCC, terapia cognitivo comportamental? TAC. TAC. TAC ou ACP? TAC.
TAC ou DBT, terapia dialético comportamental? DBT, terapia dialética comportamental. Tem coisa boa aí pra DBT e comportamental? Assim, não tem nenhum tipo de terapia hoje em dia, na verdade, que tenha evidências científicas suficientes. Tanto a TCC, para terapia sexual, né? Tanto a TCC quanto a ACT são as que ensaiam ter uma projeção, mas ainda não são dados robustos o suficiente pra gente afirmar alguma coisa, né? Mas assim, eu sou do rol das contextuais. Então, eu acredito muito que a DBT, ela traz ferramentas tanto para o cliente quanto para o terapeuta para a gente trabalhar situações desafiadoras emocionalmente, trabalhar justamente essa questão da impulsividade, né? Porque a DBT tem muito sobre esse negócio da tolerância ao mal-estar, né? Sobre a gente aprender a esperar, sobre a gente aprender a não reagir por impulso, né? Então, faz parte dessa clínica do controle de impulsos, né? E aí, eu preferiria, tenho mais afinidade, então. Então, já entra no próximo, DBT ou ACT, terapia de aceitação e compromisso? ACT. ACT ou ativação comportamental? ACT. Quem diria que a ACT foi a vencedora aqui do nosso Estímulo-Resposta com a Lisandra? Eva, Lisandra, muito obrigado por ter vindo. Realmente foi, para mim, um episódio muito especial pela nossa história, pela nossa amizade. Então, tá aqui compartilhando o Contrassenso Comum. E um tema que, como você levantou várias vezes, não tem muita evidência para isso, não tem muita evidência para aquilo, é um tema pouco estudado e eu acho que muitas vezes por conta desse tabu, dessa dificuldade de estudar isso. Então eu acho que foi um episódio riquíssimo, muito obrigado mesmo por ter vindo, certo? E diga aí seus arrobas, o que é que você deixa de recado final aqui para a audiência do Contrassenso. Gente, queria agradecer muito, né, assim, a audiência, queria... falar o meu Instagram é BorgesLisandraPC. Lá eu falo sobre temas diversos, sobre sexualidade, principalmente sobre sexualidade feminina, que é o tema que mais me encanta e me apetece, né, assim, profissionalmente. E também acaba que é o meu hall de clientes principal, né, e eu gosto de botar várias curiosidades lá sobre a temática. Então, me sigam. Maravilha! Gostou do conteúdo? Não se esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito. Quer ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo nessa qualidade? Deixa o joinha, não quer perder nenhum vídeo do Contrassenso, liga o sininho e o nosso episódio de hoje foi esse e até a próxima. Oh, okay.